Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. Ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia e também presidente da Comissão Especial que vai analisar a PEC do tombamento da Serra do Curral na Assembleia Legislativa. Deputada, bom dia, bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Super e o Café com Política. Prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes e ouvintes da Rádio Super. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês e nesse dia que a gente também está comemorando aniversário, né, Rodrigo? É verdade. Aproveitar a oportunidade aqui para te parabenizar. Feliz aniversário para você e para a rádio que vem também aí, né, já há alguns anos trazendo notícia e boas informações para nossa população. Muito obrigado, deputada. Para começar o nosso bate-papo, eu queria saber da senhora, a gente já viu toda a movimentação, a senhora recentemente falou com a gente sobre até a possibilidade de criação de uma CPI para investigar essa questão da Serra do Curral. E agora uma outra medida legislativa que a Assembleia está colocando em pauta é a PEC que pode alterar a questão do tombamento. A senhora é presidente dessa PEC. Que tipo de expectativa que a senhora tem para esse trabalho? E de fato, podemos contar com esse tombamento que vai impedir a mineração na Serra do Curral, na opinião da senhora? Rodrigo, a minha expectativa, como presidenta, inclusive, da Comissão Especial, é de que a gente possa fazer um processo célere na Assembleia. Inclusive, temos hoje, agora às 10 horas da manhã, uma reunião da comissão que é para a apresentação do relatório. Então, a deputada eleita relatora já elaborou e está elaborando seu relatório para aprovação. Pretendo aprová-lo e deixá-lo à disposição da Assembleia para apreciação, inclusive na próxima sessão plenária que acontece no dia de amanhã. Essa é uma iniciativa importante. O tombamento vai garantir a preservação da Serra do Curral. Tombamento esse que já poderia, inclusive, ter sido considerado pelo Estado, né, a partir do início do processo no CONEP, que é o Conselho de Patrimônio. Então, com certeza, essa ação legislativa é uma resposta à demanda da nossa população. Faz um ano que esse projeto foi apresentado na casa e agora nós daremos a celeridade para garantir a preservação do nosso patrimônio, Serra do Curral, e também a proteção contra o processo de mineração. Tá certo. Esse tombamento estava previsto para agosto, né, deputada? Então, tem toda, né, essa questão, né, da comissão que está batalhando para poder acelerar esse processo. Claro que com o tombamento vai impedir, né, a mineração ali. Eu estava conversando uma vez com um especialista que ele falou o seguinte: a mineração na serra, ela prejudica, inclusive, todo o nosso ar em Belo Horizonte, porque a Serra do Curral ela funciona como um pulmão de Belo Horizonte. Ela purifica todo o ar também. Ela é muito importante até para o Rio das Velhas, né, deputada? Sim, Patrícia, alegria, né, encontrar com você aqui no programa. Nós estamos falando de um espaço que é um espaço assim, muito importante em várias vertentes. A gente tem ali uma questão de flora, de fauna, que só se encontra naquela região da Serra do Curral. Estamos falando também de um espaço que a gente pode considerar como uma caixa d'água de abastecimento aqui para nossa região metropolitana e Belo Horizonte. Estamos falando da identidade do povo de Belo Horizonte, do povo mineiro e de um ambiente que não só amplifica a questão de um ar com melhor qualidade, como também é um espaço utilizado para inúmeras práticas esportivas ao ar livre. Então, a região ali da Serra do Curral, ela é um espaço que faz interface com municípios. Nós estamos envolvendo ali o município de Sabará, o município de Nova Lima e o município de Belo Horizonte, e que tem todas essas variantes aí que nós precisamos preservar. Não só pela questão da identidade, não só pela questão ambiental, pelo esse complexo que é a Serra do Curral. E o tombamento em âmbito estadual, ele vai justamente unificar toda esse complexo que perpassa por 3 municípios. Já existe o tombamento municipal, né? Parte da serra é tombada pelo município de Belo Horizonte, parte da serra é tombada em âmbito federal, e agora vem o tombamento estadual, que é para dar cobertura completa, e aí sim a gente ter toda a Serra do Curral protegida. Deputada, a senhora é da região leste de Belo Horizonte e a Serra do Curral, ela é muito identificada às vezes com a parte sul da cidade, mas ela circunda também uma parte da área leste para chegar, por exemplo, à região ali de Sabará, né? A senhora, em uma oportunidade, acho que até em entrevista com a gente, a senhora já falou que é quase o quintal da sua casa, né? Dá para enxergar a Serra do Curral. Como é que a comunidade, a senhora sempre acompanha essas questões mais pertinentes à região leste de Belo Horizonte, para além da região centro-sul da cidade, como é que a comunidade recebeu essa questão da mineração na serra?
De fato, Rodrigo, a gente carinhosamente chama a Serra do Curral como um quintal, né, da minha casa ali. É impossível imaginar, inclusive, um cenário sem a Serra do Curral. A comunidade tem mantido contato com associações comunitárias, com os moradores ali do bairro Taquaril, Castanheiras, Alto Vera Cruz, Santa Efigênia, Paraíso, que fazem ali bem divisa, né, com o pé da serra. E há uma grande preocupação dos moradores, das moradoras, com a problemática da destruição da serra e dos impactos, né? Poeira, som. Existem registros apresentados por moradores que acusam, inclusive, barulhos noturnos de explosões, né? Então, pelo que foi relatado, parece que estão sendo dinamitados espaços ali para a extração desse minério. Muito transporte de caminhões percorrendo aquela região, inclusive à noite. E na última visita técnica que nós fizemos, Rodrigo, na semana passada, ficou bastante evidente que existe um processo, sim, intensificado de extração naquela região. Nos preocupou muito, o que inclusive fez com que a gente acelerasse esse processo da PEC na Assembleia, porque tem áreas ali que visivelmente não estavam degradadas há poucos meses atrás e que agora está. Então há sim um processo acelerado. A gente não conseguiu adentrar a mineradora. Guth não permitiu o nosso acesso, mas ficou claro, inclusive nós tínhamos lá um técnico da Secretaria de Meio Ambiente que também não soube nos responder sobre vistoria, sobre garantir a fiscalização naquele espaço. Então nós precisamos, inclusive, que essa PEC seja o mais rapidamente apreciada para garantir a preservação lá na Serra do Curral. Deputada, a gente nota que a opinião pública se mobilizou muito em torno dessa questão e, pelo menos pelo barulho que a gente ouve das ruas, a opinião pública de Belo Horizonte é contrária à mineração na Serra do Curral. Na Assembleia, a senhora percebe a representação dessa vontade popular entre os pares da senhora ou é difícil fazer um prognóstico? É um pouco complexo fazer o prognóstico. A gente tem manifestações que são manifestações contrárias à mineração na serra. Nós temos manifestações que são em defesa da preservação da serra, e aí há divergência, né, entre essas duas argumentações. Mas nós temos um elemento muito interessante que pode nos ajudar a ponderar isso, que é a apresentação da proposta da CPI. Infelizmente, nós ainda não conseguimos as 26 assinaturas que fazem com que o processo possa ser instaurado, e muitos dos nossos pares, dos meus pares na Assembleia, dizem que preservam, mas que não querem mexer nesse momento com a CPI. E podem, né? Alguns justificam que nós estamos no momento eleitoral, então que traria muita dificuldade para casa. Outros justificam que se preocupam com interesses, né? Outros que estão por detrás. Então é uma relação muito complexa e que a gente precisa ter essa clareza também, né? Ao defender e ao querer de fato preservar a Serra do Curral, nós não deveríamos, enquanto instituição, enquanto Assembleia, nos preocuparmos com o período eleitoral. Esse é o momento correto para poder discutir. E o processo da CPI, ele simplesmente quer discutir as circunstâncias em que se deu esse licenciamento, porque já existe um dossiê no CONEP mostrando e indicando o tombamento. No entanto, houve uma celeridade no processo para garantir a licença ambiental. Então há contrapontos aí, né, divergentes. Posteriormente à aprovação no Copan, surgiram várias questões que precisam ser investigadas, como os parentescos aí, envolvendo o IEF, envolvendo a Secretaria, né, o familiar que está lá na Secretaria de Desenvolvimento. Enfim, existem questões aí por detrás de toda essa situação que precisam ser elucidadas, precisam ser esclarecidas e que vai nos dar, a Minas Gerais, na verdade, condição de uma lida mais transparente com esse processo de mineração. Deputada, além da destruição ambiental do nosso patrimônio, que é a Serra do Curral, já tem muito comerciante querendo sair ali das proximidades da serra, justamente porque já estão contabilizando prejuízo. Porque a senhora bem disse, barulho demais, já tem imóveis perto que estão falando que estão sofrendo rachaduras ali, e tem toda aquela poeira, tem hospitais perto ali, inclusive, que podem sofrer com toda essa poeira, que Minas Gerais está cercada aí por áreas de mineração. Quem vai em cidade que tem uma mineradora ali atuando, volta com o carro com aquela poeira, é terrível mesmo. Então, toda essa questão também da mineração pode prejudicar a economia local.
Com certeza, Patrícia. A mineração ela se apresenta, né, como um recurso aí para geração de emprego, de renda aqui no estado. Nós sabemos que o impacto no PIB não é um impacto tão vultuoso assim. Fica demonstrada a incapacidade do estado de gerar outras alternativas de riqueza e de promoção de empregabilidade. Esses impactos muitas vezes são impossíveis de serem administrados, dependendo da natureza das empresas, né? Dos empregos que são gerados ali. E existe muita preocupação. Agora, eu trabalho e nós, lá na Assembleia, vamos trabalhar com muito afinco para que esse patrimônio seja tombado, seja preservado e que a mineração não aconteça. Né? Então, queria aproveitar a oportunidade aqui para avisar para todos os moradores das regiões, para todas as pessoas que possivelmente ficaram impactadas, que o nosso trabalho é no sentido de impedir esse absurdo que está sendo previsto ou proposto para a Serra do Curral. E está previsto para... Desculpa, Rodrigo. Tem alguma previsão daquelas audiências públicas sobre esse assunto? Né? A população sempre é conclamada a participar. Tem alguma previsão daqui para frente para mais audiência pública, para as pessoas participarem dessa questão da mineração na Serra? Sim, existem algumas audiências públicas que já estão marcadas, né, em várias comissões, existem várias comissões discutindo a temática da Serra do Curral. Hoje nós temos a comissão especial de apreciação da PEC 67, numa reunião extraordinária agora às 10 horas da manhã para apreciação do relatório. Deputada, pensando que o ano eleitoral atrapalha muitas vezes o andamento das coisas, dificilmente nesse ano talvez essa medida pudesse ser implementada, mas é o caso do Estado começar a pensar efetivamente, talvez a Assembleia, no caso, fazer um mapeamento de todas as áreas em que a mineração poderia estar disposta a atuar, mas que, a exemplo da Serra do Curral, são áreas que são importantes para a preservação do patrimônio natural, às vezes do patrimônio histórico, enfim. É o caso de se fazer alguma coisa nesse sentido, legislativamente falando? O que nós, legislativamente, o que nós podemos fazer são ações que vão preservar esses territórios, né? Como essa ação agora na Serra do Curral, como foi o nosso enfrentamento e o nosso posicionamento na Assembleia em relação à Serra da Moeda. Minas Gerais é um estado que tem muitas áreas, né? Que podem vir a ser mineradas. Agora, o que eu acho que de verdade salva o nosso estado, protege o nosso bem natural, é a capacidade dos governos ou do governo de Minas de ter uma postura e uma posição política séria, comprometida com a perspectiva futura, que tenha na sua plataforma de trabalho a sustentabilidade, que busca esse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, das águas, e um Estado, Rodrigo, que pense de verdade e implemente outras alternativas econômicas. O Estado de Minas ele não pode continuar vivendo única e exclusivamente com esse discurso de que é a extração que gera resultado para o Estado, porque não é. Nós podemos investir mais em turismo, investir mais em captar outras formas de emprego, de desenvolvimento, né, inclusive tecnológicos aqui para o Estado, e o governo não faz. Não faz com esse argumento de que é esse processo destrutivo da nossa natureza. Então, é preciso ter mais coragem no governo de Minas, é preciso ter mais compromisso com a vida das pessoas, coisa que está faltando e muito. E esse governo, especialmente, ele é a demonstração clara, né? Durante todos esses anos, a tentativa insistente foi ou de abrir mão dos bens que tem, privatizando, ou de degradar o que nós ainda temos. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputada, a senhora já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Deputada, Serra do Curral. Patrimônio que precisa ser preservado e fora a mineração de lá. A mineração na Serra. Perigo eminente à qualidade de vida e à identidade do povo de Minas Gerais. O tombamento sai ou não sai? Sai. A rede nas eleições deste ano. Está comprometida com o desenvolvimento do nosso estado e também do nosso país. Duelo Calil versus Zema. Uma boa disputa, onde com certeza Calil se apresenta como uma perspectiva de governo com maior diálogo e compromisso com a nossa sociedade. O duelo Lula versus Bolsonaro. Precisamos
tirar Bolsonaro do governo, porque é uma ameaça à vida e às liberdades. Deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. Ela é presidente da comissão especial que vai analisar a PEC do tombamento da Serra do Curral na Assembleia. Também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher lá na casa. Deputada, obrigado pela entrevista. Prazer recebê-la aqui mais uma vez. Eu agradeço, Patrícia, Rodrigo, Palhares, e quero aproveitar aqui para deixar um abraço para a Natália, que fez uma matéria belíssima, triste, da questão, né, dos órfãos do feminicídio. Nós até apresentamos um projeto recentemente para tratar dessa temática, dado que o governo não tem nenhuma proposta, mas a Natália, embora um assunto muito triste que arrancou lágrimas agora no deslocamento, mas quero parabenizá-la porque esse é um assunto que nós precisamos tratar muito na nossa sociedade. De fato, foi uma matéria muito marcante para nós aqui também. Hoje nos faltou tempo para discutir essa perspectiva, a senhora até como presidente da Comissão da Mulher na Assembleia, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades para falar disso. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Patrícia. deputada.